E aí, Braulinho? Caião, você botou aqui o Uber, né? O Uber, Aqua Uber do Rio de Janeiro. Uber do Rio. Ô, Caio, o que você está achando do Trivela como espectador dessa tempestade? Mais um espectador desse dilúvio lá no Rio. Rapaz, ele chega lá e quer dar passe de trivela, né? O Trivela. Ele quer dar uma trivela, Uma trivela e só derruba a si mesmo, porque você, para dar uma trivela, tem que saber dar, senão você dá uma banda em si próprio. Vai dar aquela cruzadinha por trás para dar a trivela e... Ele mesmo se atropela. Ele se atropela, como de resto tem um bocado de gente à volta de nós dando trivela em si mesmo, né? Mas ele é ruim demais, né? Você não acha, cara, que numa situação dessa, os caras que são autoridades, eles ficam meio vendidos também, eles não sabem o que vai fazer. É verdade, brother. Porque não tem o que fazer, né? Tem o que fazer entre as chuvas, né? É, tem o que fazer no estio. No estio, que é a maior parte do ano. Agora, no toró... Não dá. Não dá. Agora, se você acompanhar, se você entrar aí, por exemplo, eu esqueci de te pedir isso antes. Pode falar, que eu tô aqui. Se você entrar no seu Google e escrever narrativas de chuvas no Rio desde a fundação da cidade do Rio de Janeiro. Ontem eu fiquei assustado de ver declarações antiquíssimas dos descobridores, perplexos com a quantidade de água que se avolumava como cascatas, cachoeiras no Rio de Janeiro, já em 1500 e alguma coisa. Aí em 1600 e alguma coisa, tem textos escrevendo, dizendo, olha, quando chove aqui, é diferente de qualquer lugar da Terra por causa das montanhas que capturam as águas lá em cima e fazem com que elas desçam em todas as direções, levando tudo, mesmo quando não havia nada, quando não tinha uma favela no Rio, quando não tinha nenhuma construção irregular, quando defesa civil não era nem profecia cidadã. Já acerca disso e do Rio, assim se dizia. Aí você vai para 1700, você encontra afirmações da mesma natureza, com a corte já chegando aqui, chocada de ver o volume que descia das encostas, trazendo árvores, barro, terra, rolando pedras. Depois 1800, depois 1900. E em 1900 eu assisti, como eu disse ontem, a pior de todas as catástrofes, que foi a de 1966, porque agora já havia favela para todos os lados. Naquele tempo, os dois lugares mais afetados do Rio foram o Jardim Botânico, que sempre foi lugar de rei, rainha, imperadores e imperatrizes, e da Rede Globo de televisão, depois de um tempo, sempre foi um lugar de elite. E em 66, o Jockey Club, o Parque Lage, o Jardim Botânico, tudo ficou cheio. E pavãozinho derreteu até embaixo. Uhum. E de modo que isso, o rio em si, do ponto de vista topográfico, ele é uma espécie de para-chuva topográfico. Porque tem montanhas tão altas que Sim. A densidade das nuvens escorrem por elas. Pega um corcovado daquele ladeira abaixo ou qualquer outra montanha, se transformam em trombas d'água que viram cachoeiras. Aí você constrói casas, eles estão deixando construir casas há alguns séculos nas encostas. Você vê o livro Mauá, não sei se você já leu esse livro, ele é antigo, de 30 anos atrás, 25 anos. Não. Mas é um bom levantamento histórico da cidade do Rio de Janeiro, de como ela funcionava. Você vê as primeiras casas sendo construídas na favela e as primeiras catástrofes acontecendo. Porque não tem como você construir... Não vai rolar. Na areia, ou num barro, num declive, com pedras em cima, com árvores semi-soltas de raízes rasas,
e não esperar que em qualquer que seja o volume maior pluviométrico isso não venha a enterrar, soterrar e destruir. Que não entorne. Então, no século XX houve quase que sempre uma permissão tácita para o aumento das comunidades. Ninguém vai deixar de morar num lugar de risco, Certo. que fica perto do seu trabalho, da sua casa e de tudo mais, sem falar naquela vista soberana do mar. São os melhores vistas do mar no Rio, tem aqueles que habitam os morros. Então, as pessoas não vão deixar também os parentes. Não adianta o prefeito dizer, evitem, com aquela cara, coitado, que ele parece que vai cair de som. Já tem um ano e meio que ele está estranho demais. Ele era um cara mais vivaz antes. Ele está meio de ser familiado. eleito. Ele está assim, esquisito. Não sei se ele está dodói. E o fato é que tem uma coisa muito estranha. E até a falta de energia geral. Ou então ele está na mais profunda depressão. E levantando a bem da firma. Mas o fato é que nenhum prefeito tem que ser chamado para resolver esse assunto. O que você tem que pedir e demandar que o seu imposto seja aplicado não em pirocões. Você lembra dos pirocões? Ô, Caio, não. Pirocões do César Maia. Pirocões? Pirocões. O pessoal, o Matheus, não sei, que idade você tem mesmo, Matheus? Pirocões, Caio. 21, não tinha nem nascido. É assustador esse nome. Pirocões, mas ele encheu o rio de pirocões. São umas colunatas altas e em cima delas tem uma abóbada. De longe parece um pênis, é bem fálico. Encheu o rio, marcou o rio com pirocões. Então todo o pessoal apelidou o carioca, no dia seguinte já chamava o negócio de pirocão. Eu já nem me lembro mais como é que é o nome real. Mas eu não esqueci o apelido. E o taxista diz, não, a gente tem que fazer um contorno no pirocão e voltar pelo outro lado da rua. Isso. Então virou esse o nome. Sobe no pirocão, vira direita ali, e desce olha, lá. pega o pirocão para a esquerda ou para a direita, qualquer coisa assim. Aí, a maioria desses caras querem fazer passadiços para lá, passadiços para cá, que são necessários também. Em São Paulo tem o danço do piscinão também. São necessários, mas a gente precisa de muito mais do que isso. Tá. A maioria dessas estruturas são centenárias e não foram reabertas, não são limpas necessariamente, suficientemente. Tá. A infraestrutura do Rio de Janeiro tinha que ser aumentada mais ou menos, essa de absorção de águas servidas e de chuvas, tinha que ser aumentado umas 10 vezes no mínimo, para entrar num estado de razoabilidade no osso. Para tentar chegar. Para tentar. Agora, além disso tudo, por causa do efeito estufa, que o atual governo brasileiro diz que é lorota humanista do marxismo cultural, é o efeito estufa. Marxismo. Ideia que vem da Casa do Carvalho. Isso é lá da Casa do Carvalho. É lá da Casa do Carvalho. Então, o efeito estufa mudou a normalidade climática. Nós estamos falando isso há anos. Eu não sou nada, mas eu preguei lá na Eco 92, no Rio. Eu lembro. E falei em boa parte de eventos de natureza relacionada ao meio ambiente, nunca acreditando nas previsões. Na Eco 92 eles diziam que o resultado do efeito estufa iria chegar dentro de 200 anos. Eu falei, eu não creio nisso. Depois baixaram para 180, 150, 120, 100 anos, 80 anos, 50 anos, 20 anos. Aí tá aí. 10 anos. E quantos anos passaram de 92 para cá? 25, 26 anos. De junho de 92 para cá. 26, 27. Fazer 27 então, agora. Meu Deus. O que eles previam para 200 anos está acontecendo em 25, 26, 27 anos. Agora, os ambientalistas conservadores, com medo de serem julgados, eles vão dizer que o resultado vem daqui a 40 anos. Não vem não, gente. Já chegou. Já estamos... Já mudou. Só vai crescer, aumentar, piorar. E mesmo que nessa chuva o rio tivesse uma infraestrutura de absorção pluviométrica 10 vezes maior do que possui,
ainda assim haveria alagamentos. Não como essa coisa louca que está aí. Aham. Mas haveria ainda, sabe por quê? Ah. Em alguns lugares choveu 300 milímetros por hora, cara. É muita coisa, cara. É muita água. É água demais. Quando chega a 45, a Defesa Civil já tem que disparar os avisos pro pessoal, ó. No Pula 45 fora, já é alerta. já é alerta. Deu 300. No 80 já é... Não fica aí, não sai de cá, não vai a lugar nenhum. Deu 300 em Choveu alguns demais, lugares. E a gente ainda tem as infraestruturas do passado. O rio está infartado. As coronárias que não aparecem, que estão todas debaixo da Sim. terra, está tudo entupido, eles não botam nem estente. Não consegue. Não dá para largar, tinha que ter uma malha. Só governadores, prefeitos e presidentes que não pensam em populismo e nem em reeleição é que terão coragem de enterrar dinheiro e fazer o que tem que ser feito. Do contrário, a gente vai ficar chorando as mesmas coisas para sempre, como eu disse ontem, chega a me dar raiva É. de ver que nada é feito. Você falou da história. Eu achei no G1 aqui uma sequência de 7 fotos dessas enchentes no Rio, desde a primeira aconteceu em 1911. Não, isso desde que se tem foto, né? É, desde que se tem foto lá. De que... Aí lá, o cara no meio, né? Aham. É, esse aqui é um homem em casa destruída pela enchente de 1911. É. Aí eu vou passar aqui e vai A subindo, população né? tem que cobrar, é ação. No centro do Rio de Janeiro, olha. É. Tá vendo? Não é durante a chuva não, gente. 1911 também, tá? É no estio, é como plano de governo. Essa cidade não tem planejamento, se não me engano, desde 1930, foi o último planejamento urbano. Em 90 e tantos eu participei de um grupo de reflexão sobre o replanejamento urbano do Rio de Janeiro. Era um grupo de notáveis e me chamaram para fazer parte. Eu fui a algumas reuniões e comecei a perceber que daquele mato não ia sair coelho. Se não me engano, foi no tempo do prefeito Conde, que tinha uma boa relação com os ambientalistas e tudo mais. Mas não foi a lugar nenhum, porque aí vem um outro prefeito e quer destruir tudo que foi projeto do anterior. É uma coisa maluca, cara. É muito doido. Isso é horroroso. É como se de 4 em 4 anos alguém mudasse para minha casa, derrubasse tudinho e fizesse outra, que vai começando a ganhar forma quando um outro entra e derruba tudo de novo. É o tamanho da nossa insanidade, especialmente quando são governos ideológicos como esse da Casa do Carvalho. Vamos lá. 1966. Era eu lá, olha contando a foto. E vendo, contando olha lá, e vendo. Caio. Essa deve ser no Jardim Botânico. Que você aludiu aqui, a foto que você disse, ó. Pavãozinho. 1967, deslizamento, 119 mortos. Eu ali na janela, brother. Olha só, Caio. Eu na janela, me vê ali naquela janela olhando pro lado de lá. Olha só. Nesse prédio da esquerda, você tá que desgraça. Olha só. Aliás, é no da direita, um pouquinho menor ali. Ficava bem na cara, bem na cara. A ponta de telhado ali. Isso. Caraca. Eu tava lá. É isso aí. Numa janelinha, com 12 anos de idade. Vendo a coisa... Vendo derreter, gente, aquilo que eu falei ontem, as casinhas cheias de gente, casas de madeira, rolarem como cubos. Ladeira abaixo você ouviu o grito das pessoas. Não adianta chamar o prefeito na hora da catástrofe. Segura tem que esse barro aqui. Impor. O dinheiro é teu, meu irmão. É teu imposto. É a tua cidade. É o teu trabalho. É o teu suor. Você tem que impor. Tem que impor. Veja em quem você votou. Nos vereadores, no prefeito, nos deputados estaduais, nos senadores do Estado, nos governadores, na presidência. O Brasil precisa ter uma cidadania que mande e-mails, que faça contato, que perturbe. Não episodicamente, esporadicamente, quando uma calamidade vem, a gente diz é um absurdo. Toda vez é a mesma coisa, mas ninguém faz nada e ninguém cobra nada. E vocês elegem os caras e esquecem até o que eles prometeram que iam fazer. Meu Deus, até a presidência da República disse semana passada que não lembrava de um monte de declarações que tinha feito. Tinha esquecido, era como assim, memória de uma criança de 5 anos de idade. Não
dá pra gente conviver com uma coisa assim, não dá. Não dá. Mas é como diz o livro de Provérbios, pobre do povo cujo rei é uma criança e cujos príncipes são esses inconsequentes. Está tudo aqui no Eclesiastes da Bíblia, que é o Eclesiastes da vida real. Em 88, Caio, uma foto colorida já, uma sequência 88. cronológica. Tá? 88. Homens buscam desaparecidos nos escombros deixados pela chuva durante enchente 88. Eu estava mudando para Califórnia por 2 anos. Aí passa mais uma. Deixa eu ver essa aqui, eu vou ler a legenda. 92, não foi não? Pior chuva dos últimos 44 anos causa estragos e dezenas de mortes no começo do mês. O símbolo da tragédia da região é o deslizamento do Morro do Bumba. Já foi em Niterói outro dia em aqui. área onde casas foram construídas sobre um antigo aterro sanitário. Isso é de fevereiro, né? Isso, nós já estávamos aqui no Papo de Graça. Imagem de fevereiro, já é Morro atual. do Bumba. E essa agora, carros ficaram soterrados em deslizamento no Vale do Cuiabá, Itaipava. Então, gente, não adianta ficar só gritando, chorando, zangado. A gente tem que fazer valer o poder do voto. Uma democracia só amadurece quando os eleitores não esquecem quais eram as promessas dos governantes e perturbam. Eles são funcionários. Se fosse dentro da sua casa, você ia deixar um empregado teu apresentar uma descrição de trabalho que ele não cumpre nunca. Nunca. E toda vez que você vai falar com ele, ele bota a culpa em Deus. Ele não conseguiu fazer porque estava chovendo demais. Você não trata assim a sua casa, por que você vai deixar numa escala superior que se tratem assim esses governantes inconsequentes? Que querem governar só para a fachada, só para o billboard, só para o outdoor. Porque tem que ser um governante macho para escavar e fazer aquilo que ninguém vai ver. Mas na hora da calamidade a gente vai poupar vidas e transtornos sem fim. E essa é a consciência que precisa nos alcançar.